Paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos da Igreja de Colíder, que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Nós iremos falar da palavra de Deus nessa manhã com o tema A Oração e as Adversidades. Para isso, eu quero ler o texto de Jó, capítulo 5, versos 6 e 7, e depois Jó, capítulo 14, verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, Jó 5, 6 e 7, Jó 14, 1, diz assim: pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. 14:1. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. O reverendo Claudius Shinton, já falecido, ele escreveu um poema muito interessante, principalmente para os nossos dias. O tema é Ele Vai. Diz assim: pode não ser hoje que Deus enxugará nossas lágrimas, talvez nem amanhã a esperança adiada, que Ele tomará nosso cálice terreno de tristezas. Mas como promessa preciosa, Ele disse que irá, Ele vai sim, se apenas confiarmos nele e descansar. Nós, assim como Ele, podemos cair e morrer desconhecidos. Talvez nem mesmo o nosso sepulcro seja notado, mas os olhos oniscientes marcarão o lugar, até que os impérios pereçam e o mundo seja esquecido. Então aqueles que carregaram o fardo e beberam o cálice, em glória inabalável, o Senhor o levantará, o Senhor o ressuscitará. A palavra do Senhor é sempre boa. Sim, Ele vai, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Para o reverendo e para os cristãos que acreditam na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a vinda dele também é certa. Foi isso que escreveu João lá no capítulo 21, verso 4 do Apocalipse. Ele disse assim: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Parafraseando esse texto, irmãos, poderíamos dizer nessa manhã: não haverá mais dificuldades, não haverá mais desemprego, não haverá mais pandemia de nenhum tipo, não haverá nenhum tipo de enfermidade, não haverá mais divórcios, não haverá mais brigas entre família, não haverá mais nenhum tipo de desemprego, de dor, pois todas as coisas já passaram. Mas assim como a vinda do Senhor Jesus Cristo é certa, as dificuldades nessa terra também são. Foi isso que ele faz, o amigo de Jó escreveu lá no capítulo 6, em que lemos no princípio. Independente de onde nós somos, independente do nosso local de trabalho, independente da classe social, independente da nossa idade, as dificuldades, elas são certas na vida do ser humano. Jesus próprio disse lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A dificuldade então, irmãos, é comum para todo ser humano. Todos nós somos participantes dessa terrível e dolorosa herança da queda do homem. Porém, as adversidades, elas podem nos trazer grandes ensinamentos. E eu quero colocar para vocês apenas dois aqui. Primeiro, a tribulação é serva de Deus. Eu vou repetir, a tribulação é serva de Deus. Por que isso? Porque todas as coisas estão no controle de Deus. Deus está acima de tudo. A tribulação não está além e nem acima do controle de Deus. Independente de como ela vem, irmãos. A tribulação, ela pode vir por nossa causa mesmo. Ela pode vir por causa dos homens. Ela pode vir por causa de demônios que nos tentam. E ela pode vir pelo próprio Deus,
como nós conhecemos na palavra do Senhor. Mas independente de como ela vem, Deus é suficientemente capaz de colocar as suas mãos sobre toda e qualquer situação e nos ajudar em todas as tribulações, em todas as dificuldades. Escuta uma coisa, esperar sombra e água fresca aqui nessa terra está fora dos planos de Deus. Porque nós pecamos, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, todos nós falhamos. O salário do pecado é a morte. A partir da queda do ser humano, todos nós passamos por tribulações e lutas. Mas a tribulação, ela tem um efeito corretivo. Deus usa as tribulações para nos moldar. Deus usa as tribulações para nos disciplinar. Deus usa as tribulações para nos corrigir, para fazer melhores para Ele. Uma das explicações mais assertivas sobre isso está registrada lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Eu vou ler alguns trechos a partir do versículo 5. Diz assim o autor: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais, irmãos, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Se os nossos pais terrenos nos disciplinam, quanto mais o nosso Deus, que sabe de tudo, que quer trabalhar em nossa vida. E ele continua ainda dizendo: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. É fato que não gostamos de ser corrigidos, mas sim é motivo de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E no finalzinho ele dá uma lição para nós e uma forma de vencermos toda essa disciplina. Ele disse assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Aleluia. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Um fardo de aflições é capaz de fazer com que as nossas mãos fiquem caídas pelo cansaço, que os nossos joelhos fiquem fracos e assim nós fiquemos desanimados, desencorajados. É fato que a tribulação ela nos atinge muitas vezes emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, mas a receita que o Espírito Santo nos dá é para que mantenhamos as nossas mãos levantadas, mantenham as suas mãos fortes, clamando, intercedendo a Deus para que essa tribulação passe. Mantenham os seus joelhos fortalecidos, não deixe que os seus joelhos fiquem vacilantes, mas que eles permaneçam no caminho da oração. Esse é o caminho que devemos seguir, meus amados irmãos, que essa tribulação possa nos manter mais perto de Deus. Preste atenção, a oração e as adversidades estão intimamente ligadas. Por quê? Porque as adversidades, elas nos levam a orar, a falar com Deus. E a oração nada mais é do que a voz do ser humano sofrendo, se colocando diante do altar de Deus. A aflição, meus irmãos, ela tem finais felizes aos que oram. Isso é maravilhoso. Embora a gente não queira passar pela aflição, mas quando a gente leva a aflição diante de Deus, lá no final, nós teremos uma vitória muito grande, porque nós suportamos a aflição. Feliz é aquele que, como salmista, percebe que as suas aflições vieram como bênçãos disfarçadas. Olha o que diz
o salmista lá no Salmo 119, versículos 71 e 75. Ele diz assim: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Eu sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Olha que maravilha quando a gente entende isso, irmãos. As dificuldades podem nos mostrar quais são os planos de Deus para a nossa vida. Como a gente cita muito, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu convido você nessa manhã, diante de tudo que você está passando, e eu não falo só dessa aflição presente, que é a pandemia, pelo fato de termos que ficar isolados na nossa casa, de não podermos congregar, de não poder sair todos os dias para trabalhar, porque no primeiro momento, isso é até bom, mas depois a gente começa a sentir falta. Mas quem sabe você já vinha passando por aflições terríveis, quem sabe você já vinha sofrendo enfermidades, dores no seu coração, na sua alma. Quem sabe a sua família esteja passando por dificuldade. E eu quero dizer para você nessa manhã, reflita naquilo que você está passando e faça uma pergunta para o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa aflição? O que o Senhor quer me ensinar nessa tribulação? Como eu posso ser melhor para o Senhor? Ore, meus queridos irmãos. Clame ao Senhor. Orar é a ação mais apropriada no dia da angústia, pois a oração reconhece Deus em tempos de dificuldades. A gente lê várias vezes os salmistas dizendo assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, e Ele se inclinou para mim, Ele atendeu o meu clamor. Essa é a coisa mais acertada a se fazer, orar em tempos de dificuldades, pois Deus jamais vira as costas para você. Deixe que essa tribulação te molde cada dia mais. Entenda essa tribulação como serva de Deus para te fazer melhor para Ele. Em segundo lugar, as dificuldades nos fazem almejar o céu. As dificuldades tornam a terra indesejável e faz o céu se revelar abundante, irmãos. Toda a tribulação nos ajuda a entender que o nosso lar não é aqui, o seu lar não é aqui, meu irmão. Você é passageiro nessa terra, eu sou passageira nessa terra, o nosso lugar não é aqui. Deus colocou a eternidade no nosso coração, como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 11, ele diz que Deus fez tudo no seu tempo apropriado. E Ele também pôs a eternidade, o anseio pela eternidade dentro de nós. O homem foi criado para os prazeres mais elevados, irmãos. Quando a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, Ele está dizendo que todos os prazeres terrenos e temporais não podem satisfazer a nossa alma. Tudo aquilo que nós vivemos aqui, às vezes você busca algo aqui na terra, você sonha com alguma coisa, você projeta e lá na frente você consegue realizar. Lá na frente você vai perceber que essa realização do sonho não pode trazer tanta satisfação para a sua alma como você esperava. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu lugar não é aqui, porque o nosso lugar não é aqui. O Senhor colocou dentro de nós esse desejo pela eternidade. Mesmo que vivamos curas, mesmo que vivamos milagres, mesmo que vivamos manifestações da glória de Deus, ainda que falemos novas línguas, ainda que sintamos a presença real de Cristo num culto, quando nós nos reunimos, ou aí na sua casa, quando você se coloca na presença de Deus, você sente Deus pertinho de você. Eu quero dizer para você, isso é só vislumbre do que Deus tem para a sua vida. Ainda que tudo aconteça aqui nessa terra, o nosso lugar não é aqui. Tem um lar planejado para nós, tem um lugar preparado para nós, irmãos. João, ele não teve o privilégio apenas de ver novos céus e nova terra, mas ele viu você lá, ele me viu lá, ele nos viu lá, porque a sua palavra diz
A palavra do Senhor em Apocalipse 7, versículos 13 ao 17, dizem assim: Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: Sabe quem são estes? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha de novo a promessa. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes da água da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. É promessa de Deus para a nossa vida. Você que tem sofrido, meu irmão. Você que tem sido duramente provado e as experiências de dor têm te levado a um coração quebrantado. Escuta uma coisa. Alegre-se no Senhor, alegre-se em Deus. Deus está te moldando, Deus está em todas as dificuldades e Ele fará com que tudo coopere para o seu bem. Seja forte, meu irmão, seja corajoso, seja submisso à palavra de Deus. Analise nesse tempo aquilo que você estava falhando com o Senhor e volte-se para Ele. Jesus está nos chamando nesses dias para termos um compromisso maior com Ele, para nos apegarmos mais a Ele e para proclamarmos que Ele está voltando, que tem um céu preparado para nós. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, eu termino essa mensagem dizendo que toda tribulação, tudo aquilo que estamos enfrentando é serva de Deus. A tribulação é serva de Deus. E a tribulação vem para mostrar para você e para mim que nós somos passageiros nessa terra, mas que Deus tem um lar precioso para nós, tem uma morada preciosa para nós e que um dia Ele virá nos buscar e nós estaremos reinando eternamente com Ele. Aleluia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém.